Olá, meus amigos do Amazônia Info, sejam todos bem-vindos à nossa pequena gravação, uma entrevista com o irmão Constantino Alcântara, ele que é historiador da área em Belém. E hoje é um dia muito especial para toda a comunidade da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. O jubileu, a comemoração do jubileu de ouro do aniversário da igreja. E eu vou trazer para a gente aqui o Constantino, para a gente bater um papo bem... Um papo rápido, mas que ele vai desenvolver bem sobre esse jubileu de ouro da igreja. Seja bem-vindo, Constantino, se apresente para a nossa audiência. Então, muito boa noite, Rodrigo. É um prazer estar com você aqui nesse momento, com os teus ouvintes, e poder conversar com você sobre... essa semana foi a culminância, né, do Jubileu de Ouro, mas a gente está nesse processo desde o início do ano, desde janeiro, e ele vai até o final do ano. Será um ano de comemoração dos 50 anos da igreja aqui em Belém do Pará e no estado do Pará, né? Iniciou em 1975, no dia 12 de janeiro de 1975. Em setembro de 75, o primeiro ramo foi oficializado e a igreja começou o seu processo de crescimento. Hoje nós temos 5 estacas aqui na capital e o Templo de Belém, que foi edificado em 2022. Ok, amigão? Muito bem. Constantino, me conta um pouco da tua história. Como você se tornou membro da Igreja de Jesus Cristo? Se foi fácil, se tua família toda participa dessa igreja e como você alcançou essa responsabilidade de contar a história da igreja na região onde você mora. Então, Rodrigo, aqui tem tantas coisas interessantes, né? O Pai Celestial, ele tem me surpreendido muito ao longo da minha jornada na igreja, né? Eu era de família católica, tradicional, né? Agora, aqueles católicos que não são muito ativos na igreja. A minha mãe era, meu pai não, meu pai bebia e tal, né? E meus irmãos nunca ligaram muito. Eu sempre preservei um pouco a relação com Deus, sempre levei isso ah, como algo importante na minha vida. Mas era solteiro. Em 82, conheci a minha esposa, né? Namoramos e casamos na igreja católica próximo da nossa residência aqui em Belém, onde eu era do movimento jovem e era inclusive coroinha, ajudava nas missas lá, né? Mas é interessante que antes de eu conhecer a igreja, eu já começava a me questionar. Estudando as escrituras, né, comecei a me deparar com algumas contradições lá. Batismo de criança, uso de imagens. E eu cheguei a questionar o padre que me casou. Foram dois, o padre André, Adriano, que eu trabalhava com eles, né? E eles falaram simplesmente que isso era cultural e que não tinha como mudar isso na igreja. Então eu ponderei o que era que eu estava fazendo, se eu queria seguir a tradição dos meus pais ou se eu queria, de fato, seguir a vontade de Deus. Comecei a levar isso para o movimento jovem, que eu também era do movimento jovem, né? Lá no movimento jovem, a gente tomava uma cervejinha, fumava, eu próprio fazia isso, né? E percebi que por lá também ninguém estava disposto a mudar absolutamente nada. Eu resolvi deixar a Igreja Católica e aprofundei o estudo das Escrituras, né? Foi quando eu estagiei, em 1985, com um amigo que fazia faculdade comigo. Ele é agronomia e eu engenharia florestal. Estagiamos num antigo IBDF, que hoje é o IBAMA. E lá, durante o nosso Entendi. estágio, ele me presenteou com um livro grosso, capa dura, azul, chamado Doutrina e Convênio. E eu falei para ele, cara, como é que loucura, eu lá vou ler um livro desse tamanho, rapaz.
tem a menor condição, né? Doutrina e Convênios, mas era o livro É, ou era o livro de estudo? não, o livro mesmo, Doutrina e Convênio, capa dura, aquele azul antigo, né? E aí eu falei, não, jamais vou ler um negócio desse, rapaz. E aconteceu. Eu comecei a ler, né? E aquilo foi, assim, atraiu muito a minha atenção. Então eu pedi que ele me falasse mais sobre a igreja. E aí, então, ele passou meu contato para os missionários. E dois missionários começaram a me ensinar. Helder Souza e Helder Silvério. Aí passava em casa e perguntava se domingo ia para a igreja. Eu digo, não, vamos sim para a igreja. E aí eu ia para a farra com a minha esposa, já casado. E quando era domingo, às 9 horas, eles batiam em casa. É. Me esperavam sair da já, cama, já tomar esperando. banho e ir para a igreja. Chegar na metade da reunião, mas aconteceu umas 2 ou 3 vezes isso, né? E depois que eu aprofundei o estudo da igreja, comecei a ler o livro de Mórmon e comecei a fazer a oração, a coisa tomou um outro rumo, uma nova dimensão. Então eu parei. Na realidade, o fumo eu já tinha parado. Parei a cerveja, né? E pouco tempo depois, em 19 de maio de 85, batizei na primeira capela que foi construída em Belém um mês antes. A capela foi dedicada em abril e eu batizei dia 19 de maio, um Onde fica mês depois. essa capela? Essa capela fica aqui, foi a primeira propriedade comprada pela igreja na Travessa da Mercês, entre Almirante Barroso e Rômulo Maiorana, aqui em São Brás. Foi a primeira propriedade da igreja. E depois eu mudei para uma casa na Augusto Montenegro e fui servir no pequeno ramo de Coraci, na beira da Baía de Guajará, na vila de Coraci. E foi muito gostoso servir lá, com um homem que também era presidente do ramo, era de uma outra religião e foi chamado presidente de ramo com 3 meses de batismo. Como assim, Constantino? A igreja, você entra na igreja e imediatamente eles podem te colocar num cargo de liderança? Como é que isso funciona? É muito relativo. Eu próprio servi 3 anos na presença do Distrito de Santarém, porque eu fiz pesquisa lá como pesquisador do CNPq, como bolsista do CNPq. Eu morei 3 anos em Santarém. E certa vez os missionários chegaram comigo dizendo que estavam com um homem pronto para batizar. E eu perguntei quanto tempo ele está frequentando a igreja. Não, ele nem frequentou ainda. Esse vai ser o primeiro domingo que ele vai, mas ele está pronto para batizar. Eu digo, posso falar com esse irmão? Sim, sim, pode falar com ele. E eu fui conversar com essa pessoa e, de fato, ele estava preparadíssimo para o batismo. Nem tinha ido uma única reunião. Ou seja, era um eleito, era uma pessoa que estava preparada, só faltava encontrar a igreja verdadeira. Eu testemunho dessa pessoa. E milagres acontecem, né? E comigo não foi muito diferente. Eu sempre, desde que batizei na igreja, fui logo sendo secretário, secretário de coro, conselheiro de coro, presidente de coro dominical, né? E, enfim, chamados diversos, presidente de ramo, enfim, depois bispo, sumo conselheiro de estaca, servi com 12 anos aqui como Mãos que Ajudam, né, na programa da Coordenação igreja. do Mãos que Ajudam, não é? É um programa de Exatamente, voluntários da igreja que exatamente, que leva. agora é comunicação, né? Que agora é comunicação. Eu servi 12 anos como diretor multistacas aqui, como multistacas. E também eu servi 7 anos com os 3 primeiros presidentes da missão aqui. Presidente Godoy, 3 anos. Não, perdão, presidente Penha, 2 anos. Presidente Godoy, 3 anos. E presidente Andrews, 2 anos. Foram 7 anos servindo aqui na presidência da missão
Brasil Belém, desde 1997, quando eu retornei de Santarém para cá, né? Eu nunca fiquei sem chamado esse tempo todo na igreja e eu preciso me sentir útil na obra do Senhor, né? E atualmente eu sirvo como secretário executivo da Estaca Belém, que é a minha estaca, e historiador regional. Depois E, de servir por... Constantino, para que todos nós possamos saber, né, que a audiência, a maioria não é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Lembrando que eu e o Constantino fazemos parte dessa organização maravilhosa e queremos entender, ganha alguma coisa para servir na igreja? Como é que se faz para a gente servir na igreja? Tem que mandar currículo? Ou alguém olha para ti e diz, não, aquele lá está mais preparado, esse daqui... Enfim, porque assim, quando se fala em Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, as pessoas veem mais os missionários. Os missionários são a porta, né, de entrada para a igreja. Mas elas não têm esse conhecimento de como é feito esse chamado, que é uma responsabilidade. Tem algum bônus? É assim, se você quiser seguir a Jesus Cristo, estude lá Mateus, Marcos, Lucas, Atos dos Apóstolos e conheça o que Cristo fazia. Você vai ter o privilégio de fazer todas as coisas que ele faria se estivesse aqui. E da mesma forma, Cristo nunca cobrou nada de ninguém pelo trabalho dele. E na igreja nós não fazemos isso também. Nós servimos voluntariamente, porque sabemos a quem servimos. Servimos ao Senhor Jesus Cristo e aos seus filhos aqui na terra, fazendo exatamente aquilo que ele faria se estivesse aqui. Não existe clero remunerado na igreja. Toda a liderança da igreja é como eu, sou professor universitário, tenho uma empresa que atua com segurança no trabalho e meio ambiente, minha formação, sou engenheiro florestal, com especialização em ciência básica para o estudo do meio ambiente na Amazônia, mestrado em biologia ambiental e doutorado em desenvolvimento socioambiental. Então, trabalho muito e nas minhas folgas eu sirvo na igreja sempre. Domingo é o dia do Senhor, é um dia que eu dedico integralmente ao Pai Celestial, desde de manhã até a noite, né? Isso aí. E sempre desejei servir muito e pretendo servir até o último dia da minha jornada aqui. O que eu ganho com isso? Eu ganho aquilo que Cristo prometeu. E todos aqueles que foram fiéis e leais a Ele e obedientes aos seus mandamentos e suas leis vão estar com Ele na vida eterna, no mais alto grau de glória, né, que é o reino celestial. Então, isso me dá tranquilidade, isso me dá segurança, isso me dá força e perseverança para servir cada vez mais e cada vez melhor na obra de meu Pai Celestial. Obrigado, Constantino Alcântara, ele que serve em Belém como historiador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Chegamos à metade da nossa entrevista, conhecemos um pouco sobre o Constantino, ele que é professor e também é doutor. Qual o doutorado que você fez? Doutorado em desenvolvimento socioambiental, desenvolvimento sustentável, né? Muito bem. Constantino, agora vamos mergulhar no jubileu de ouro da igreja, os 50 anos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, estabelecida em Belém do Pará. Recentemente, faz quantos anos da inauguração do Templo de Belém? Foi 2022. 2022. Então foram aí 3 anos, já aproximadamente 3 anos de inauguração do Templo de Belém. O templo é um marco para o membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. No templo é onde é feita todas as ordenanças, cerimônias sagradas que um membro da Igreja ele é convidado a participar. Do primeiro dia de reunião da Igreja, lá em 1970 e poucos, a 2025, conta pra gente como é que se desenvolveu a Igreja logo com os primeiros pioneiros aí em Belém, e depois espalhou-se por todo o Pará, Amapá e região. Conta pra gente. Então,
Tinha um oficial da aeronáutica que estava em Brasília com a família dele e deu baixa e voltou para Belém. E não existia a igreja aqui. Isso foi em 1972. Então, de 72 até 75, eles deixaram de fazer reunião porque não existia igreja aqui. Quando foi em 1975, um outro militar foi transferido de Brasília para Belém. E esse militar, ele lembrou que tinha um amigo que ele conhecia que, anos atrás, tinha vindo aqui para Belém. Então, ele ligou para ele. Essa pessoa chamava João Dias, né? O que chegou em 75. E o que já estava aqui com a família era o Hieranto. Então, João Dias, quando soube que viria para Belém e sabia que não tinha igreja aqui, mas que tinha uma família aqui que era membro da igreja, ligou para o Hieranto e disse: Hieranto, estou chegando em Belém, sexta-feira, dia 10 de janeiro de 1975. Prepara a tua família, que no domingo, dia 12 de janeiro de 75, nós vamos reunir no meu apartamento, na minha casa, e vamos organizar o grupo de a Igreja de Jesus Cristo Santos Últimos Dias aí em Belém. Tá? Então, 12 de janeiro de 75 foi criado o grupo com essas duas famílias que reuniam no apartamento do João Dias. De janeiro a setembro, eles organizaram as coisas e alugaram uma casa autorizada pela presidência da missão. E 18 de setembro de 1975, o Ramo Belém foi oficializado já com uma casa alugada. 2 anos depois, foi preciso alugar uma casa maior, no outro local, porque o grupo já estava grande, né? E 2 anos depois, a igreja comprou a primeira propriedade dela aqui em Belém. Então, foi 75, 77, 78 para 79, comprou o primeiro terreno, com uma casa que existia lá, e alguns membros moraram nessa casa que existia nesse terreno lá. E a igreja continuou frequentando nessa segunda locação. Ok? Depois a igreja construiu uma capela pré-moldada nesse novo terreno, na parte da frente. E a casa antiga que a família morava permaneceu lá atrás. E o Ramo Belém começou a funcionar nessa capela pré-moldada. Depois a igreja resolveu demolir essa capela pré-moldada para construir a primeira capela definitiva. Para isso foi alugada uma outra casa para os 2 ramos, que o Belém já tinha dividido, já tinha criado o Marajoara, e foram para essa nova casa alugada, enquanto se demolia essa pré-moldada para construir a capela. Isso já nos anos 80, né? Já nos anos 82, por aí, né? E aí precisou alugar uma segunda casa, porque criou 2 novos ramos. Então, 4 ramos, 2 em cada unidade. E depois que construiu a capela definitiva, 2 ramos vieram para a capela e 2 ficaram na casa. E logo em seguida foi construída e dedicada a segunda capela, quase junto uma com a outra. E os outros 2 ramos foram para essa outra capela. E pouco tempo depois, construíram uma terceira capela e, 91, dezembro de 91, formou a primeira estaca. 2 anos depois, a segunda, 3 anos depois, a terceira, e 4 anos depois, as 5 estacas. Você sabe compartilhar com a gente essas 5 estacas, o nome das 5 estacas, só para a gente identificar? Sim, a primeira foi a estaca Belém, depois a estaca Entroncamento, que foi a segunda, depois a estaca Cidade Nova, depois a estaca Cabanagem e, por último, estaca Icoraci. São as 5 estacas. Agora, na última conferência da estaca Cabanagem, o nome dela foi mudada para a estaca Ananindeua. Então, deixou de existir a Cabanagem, que foi a segunda criada. Muito bem. Então, com a expansão da igreja, a igreja ela tornou firme e forte. E o desenvolvimento
da igreja para o interior do Pará. Eu sou de Oriximiná, nasci em 1986, me batizei com 8 anos em 1994, mas nessa época Oriximiná fazia parte da Missão Manaus. Manaus, Como exatamente. foi essa expansão da igreja para o interior e para Macapá? Então, começou aqui em Belém, daqui foi para Castanhal, né? Um irmão pioneiro aqui de Belém foi que levou a igreja, o Nonato, que levou a igreja para o Amapá, tá? Ele levou a igreja para Icoraci, aqui em Belém, batizou amigos, deixou o ramo em Icoraci aqui, onde eu fui servir quando eu me batizei, e depois ele levou a igreja para o Amapá. E hoje tem uma estaca lá em Macapá e várias alas, né? Eu também servi durante a missão, a gente treinava o pessoal em Bragança, Castanhal, Capanema, Santarém e Oriximiná tinha uma casa que foi construída por membros da igreja. E quando eu servi em Santarém, de 94 a 97, nós compramos o terreno, que era quase um campo de futebol, para construir a capela de Oriximiná atual, a Sim, capela sim. definitiva. E também abrimos a igreja em Óbidos, nesse período, né? Eu como presidente Baraúna, eu como primeiro conselheiro, e o Baraúna como presidente do distrito Sim, sim, Santa. conheço muito bem, presidente Baraúna. Muito bem. E aí depois a igreja abriu em Marabá, Canaã dos Carajás, Paraupebas, Barcarena, Abaetetuba. E agora está abrindo em Redenção, novo grupo de Redenção. Então são essas áreas que a igreja hoje está estabelecida. Aqui na região Bragantina, Bragança, que é a Estaca Castanhal, tem 2 ramos de missão, que é o ramo Altamira e o ramo Paragominas, e 2 distritos, que é o Barcarena, que pega a cidade de Barcarena e Abaetetuba, e o distrito Carajás, que pega Marabá, Canaã dos Carajás, Paraupebas e agora Redenção. Estamos em 17 municípios. Constantino, como eu falei no início da introdução sobre o jubileu da Igreja de Jesus Cristo em Belém, eu falei sobre o templo. Quando foi anunciado o templo de Belém, eu imagino a emoção de vocês, porque eu ainda morava em Santarém quando o presidente Campos ele chegou lá na Conferência da Estaca, inclusive na formação da Estaca Santarém, em setembro de 2010, se eu não me engano. Ele disse lá: nós vamos construir um templo e Estaca Santarém vai fazer parte desse grande crescimento da igreja no Pará. Éramos distrito e não tínhamos a mesma visão que o presidente Campos, mas nós sabíamos que podia acontecer porque ele tinha tanto propósito e tanta fé que ia acontecer, que quando se tornou Estaca Santarém, nossa, assim, para quem estava empenhado no trabalho, sabe que não é fácil organizar as pessoas, manter a documentação e, o mais importante, pregar o evangelho e manter as famílias firmes. Fala qual foi o sentimento do anúncio do Templo de Belém, a construção e dedicação do templo. Então, o presidente Campos foi um grande presidente de missão. Durante a gestão dele, os 3 anos dele, ele organizou 5 estacas. Santarém foi ele, Macapá foi ele, Uau. Imperatriz foi ele e outras estacas aqui em Belém. Foi um trabalho maravilhoso. Quando o presidente Monson anunciou o Templo de Belém, ninguém consegue segurar o grito, né? Todo mundo pula, todo mundo grita, apesar da segurança pedir para a gente se conter. Quem consegue segurar, né? Foi uma emoção muito grande. Então, o templo, 3 anos depois que teve a abertura de terra, foi construído em 2022, ele foi dedicado. E o de Manaus foi em 2012. Eu estive lá quando o presidente Hinckley visitou Manaus, lá no Estúdio 5, né? Eu Sim, estive sim. lá com ele, com a esposa dele, ela era viva nesse tempo.
e fui para a dedicação do Templo de Manaus. Então, o Templo de Manaus, dedicado em 2012, e o de Belém em 2022, representam para a gente o grande florescimento da maturidade da igreja. Um templo significa que a igreja cresceu, se fortaleceu, se estruturou e está dando frutos. Eu lancei um livro aqui em Belém que conta toda a história da igreja, desde 1975 até a dedicação do Templo de Belém em 2022. Né? E esse livro conta um pouco da história da igreja no mundo, no Brasil e no Pará. E do Pará, ela se distribuiu, né, por toda a Amazônia. Hoje nós temos todos os 7 estados da Amazônia brasileira, todos eles, sem exceção, todas as capitais, têm pelo menos uma estaca da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Manaus tem mais estacas do que Belém atualmente, né? Sempre teve mais estacas do que a gente aqui. Nós temos 5. Manaus tem, acredito que 7 estacas, né? Então, a igreja Sim. cresceu muito no Amazonas, né? Mas ela também está presente no Acre, Rondônia, Roraima, né? Todos os estados aqui da região norte, do Amapá, a igreja está devidamente instalada. Então, a Amazônia brasileira, toda ela, a igreja está presente. Então, esse jubileu, festejar os 50 anos da igreja aqui no estado, desde janeiro, a gente está tendo vários eventos, né? A culminância foi agora essa semana, de 16 a 21, que nós tivemos as sessões especiais na Assembleia Legislativa ontem e hoje na Câmara de Vereadores. E amanhã nós vamos estar na praça mais central de Belém, Praça da República, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e em parceria com a empresa que eu atuo, a Result, uma empresa que atua com segurança do trabalho e meio ambiente. Estaremos fazendo plantio de árvores na Praça da República, no centro de Belém, junto com uma exposição com os missionários e com os jovens da igreja aqui em Belém. E vamos ter, dia 27, uma grande casa aberta na Capela de São Brás, o dia inteiro prestando serviço à comunidade, com mais de 30 parceiros se revezando, oferecendo serviços para a comunidade aqui em Belém. Tá? Isso só na Estaca Belém, mas todas as estacas estão tendo atividade. E Coraci também, amanhã, vai ter revitalização de uma praça com plantio de árvores também, junto com a subprefeitura de Coraci e com a Secretaria de Meio Ambiente, que é uma grande parceira da gente. Nós diplomamos várias instituições parceiras da igreja, da autossuficiência da igreja, que receberam recursos ou equipamentos da igreja. Foram 4 instituições na Assembleia Legislativa e 4 instituições certificadas pela igreja hoje na Câmara de Vereadores. Todas elas parceiras da igreja que receberam equipamentos ou recursos financeiros da igreja para melhorar o seu atendimento à sociedade. Muito bem, este é Constantino Alcântara, ele que é historiador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Belém, também é professor universitário. Ele escreveu um livro sobre a história da igreja, o crescimento da história da igreja na região, de 1975 até 2022, com a dedicação do Templo de Belém. Isso é um tesouro para todos nós. Eu gostaria de ter acesso a esse livro. Onde nós encontramos esse livro, Constantino? Ele é vendido na editora Autografia e você encontra também na Amazon, a versão digital dele. Tá? Chama A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Florescimento no norte do Brasil, do Pará para toda a Amazônia. A autoria de Constantino Pedro de Alcântara Neto. Pode procurar pelo autor ou pelo nome do livro. Muito bem. Para todos nós sabemos, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, além dos serviços cristãos de pregar o Evangelho, mudar a vida das famílias, das pessoas que buscam se aproximar de Cristo, tem serviços essenciais para a comunidade, com cursos gratuitos, serviços voluntários através dos membros, né? Pintura, manutenção,
apoio a pessoas idosas, pessoas que são portadores de doença, e para instituições também, né? A igreja ela doa equipamentos, tudo que for necessário para que o serviço daquela instituição alcance mais pessoas, tanto na área de educação quanto saúde. Constantino, para a gente finalizar, gostaria que você deixasse um panorama, como é que está a Igreja de Jesus Cristo na região. Belém, Macapá, enfim, na região norte do Brasil. Então, a Igreja de Jesus Cristo é uma instituição fantástica, né, que nos surpreende muito, que nos convida a servir, e nós temos o privilégio e a alegria, né, de fazer aquilo que Cristo faria se estivesse aqui, de estar de mãos dadas com Ele, né, de poder declarar para o mundo, para a nossa região, para o nosso estado, né, que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, aquela igreja que ele organizou lá, quando esteve aqui, nos 3 anos de ministério dele, né, que é relatado em Mateus, Marcos e Lucas, né, e depois que Cristo foi crucificado, os apóstolos deram continuidade, lá o relato em Atos dos Apóstolos, o último foi Paulo, né, o último dos apóstolos, mas com a morte destes apóstolos, a autoridade de Deus deixou de existir na terra. E Isaías fala que haveria um período de apostasia, que era um período que não havia a autoridade de Deus aqui na terra, ok? Mas que, passado esse período de apostasia, a Igreja de Jesus Cristo seria novamente restaurada na terra e a autoridade de Deus seria de novo, voltaria de novo aqui para a terra. Isso aconteceu em 6 de abril de 1830, quando a Igreja de Jesus Cristo foi restaurada aqui na terra. E desde 6 de abril de 1830, nós temos a Igreja do Senhor Jesus Cristo com a mesma autoridade que ele deixou, com o mesmo poder que ele deixou e a mesma organização que ele deixou. Um profeta vivo, 12 apóstolos e uma igreja que constrói templos, onde nós realizamos ordenanças sagradas que ele fazia no tempo dele, para que as pessoas pudessem receber e alcançar a sua exaltação, ou seja, possam, após a sua ressurreição, viver a vida eterna junto com Deus e com Jesus Cristo, como ele ensinou. Isso só foi possível porque a igreja dele foi restaurada aqui na terra e a autoridade dele está aqui. E com essa autoridade, a igreja cresceu em todos os estados da região norte e é uma igreja pulsante, é uma igreja vibrante de pessoas comuns, como qualquer um outro, pessoas que trabalham, né, que têm suas famílias e que criam as suas famílias embasada naquilo que é mais sagrado e mais importante, que é no Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Ele é o nosso alicerce e é o centro de tudo que acontece na igreja. E nós declaramos que ele é o Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus, né? E que Deus é o Senhor de Abraão, de Isaac e de Jacó. E é o nosso Deus e o nosso Pai Celestial. E Jesus Cristo, então, é a grande base da sua igreja. E é a igreja que leva o seu nome. Assim como ele falou, se a igreja leva o nome de Maria, pertence a Maria. Se leva o nome de Pedro, pertence a Pedro. Se leva o nome de José, pertence a José. A minha igreja leva o meu nome. Sim, a igreja de Jesus Cristo. E eu compartilho essa mensagem com você, meu amado irmão, agradecendo pelo privilégio de poder participar deste momento com você, com todos os seus ouvintes, e deixo um convite para que todos possam procurar os missionários na rua, ou ao encontrar um missionário na rua, gravata branca, camisa branca, gravata e a plaquinha com o nome da igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, Helder fulano de tal, converse com ele. Você tem um universo novo, uma vida nova para descobrir dentro do Evangelho de Jesus Cristo, sim, a igreja restaurada dele aqui na terra. E você vai ter uma jornada maravilhosa, segurando a mão do Senhor Jesus Cristo, fazendo tudo aquilo
que ele faria se estivesse aqui, cumprindo mandamentos e lei, e ter a promessa, a segurança, a tranquilidade de que você será exaltado, se permanecer fiel até o último dia da sua jornada. Muito obrigado. Eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. Este é Constantino Alcântara, deixando aí seu testemunho e também contando um pouco sobre a história da igreja em Belém. Nós encerramos essa transmissão, essa gravação, já agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Este foi um especial sobre o Jubileu de Ouro, os 50 anos da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias no Pará. Constantino é o nosso convidado de hoje e também esperamos que você continue no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe isso com toda a sua família, tá bom? Voltaremos na segunda-feira, de segunda a sexta-feira, sempre neste canal, Amazônia Info. Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço.